Acontece neste momento no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Vamos acompanhar um trecho do julgamento. Em Portugal, que afirma a venda da posse dos lotes ao depoente ainda no ano de 1984. Ocorre que João Pessoa sequer soube explicar como obteve essa declaração. Ele se confunde com as datas, diz que o documento é de 2012, que teria obtido também para ajuizar a ação de uso campeão, mas não explica coerentemente como teria reencontrado Manuel de Jesus para obter a declaração. Afinal, quem seria Manuel de Jesus? Em verdade, o único documento que comprovaria a posse de João Pessoa na área seria uma conta de luz de 2003, bem posterior, portanto, ao suposto início de sua posse em 1984. Mas não é só esse o fato grave. Há outros fatos ainda mais indicativos da fraude. João Peixoto reconheceu esse depoimento que o advogado que patrocinou a sua causa, a ação de uso campeão, segundo ele, seu cunhado, possuía vínculos com Domingos Inácio Brazão. Tratava-se do advogado Gilberto Anchieta, que foi assessor de Domingos Inácio Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gilberto desempenhou um importante papel nas atividades de grilagem da organização criminosa. Propôs diversas ações de uso campeão de Jacarepaguá em circunstâncias muito similares às que cercam aquela que se discute aqui nesses autos. No caso da ação de uso campeão ajuizada em favor de João Peixoto, eletricista, e sua esposa, em 2012, Gilberto instruiu inicial com cópias de uma ação de interdito proibitório proposta pelos mesmos autores em face do espólio de Cecília Torreão. Em ambas as ações, foram arroladas como testemunhas Laurentino Diogo de Almeida, Maria Nazaré Grácio Loureiro. Na sentença que julgou procedente essa ação de uso campeão, esses depoimentos foram considerados essenciais e determinantes. Mas veja que não se tratava de testemunhas neutras. Em novas pesquisas, as equipes de investigação da PF e da PGR identificaram que Gilberto Anchieta, o advogado, representava a própria testemunha Laurentino Diogo de Almeida em outra ação de uso campeão, na qual essa mesma testemunha agora figurava como autora. Fenômeno semelhante se verificou em relação à testemunha Maria Nazaré Grácio Loureiro, que figurava no polo ativo de outras duas ações de uso campeão, ambas propostas por quem? Pelo mesmo advogado ligado a Domingos Brazão, a saber, Gilberto Anchieta. Essas testemunhas que favoreceram João Peixoto em sua ação também prestaram depoimentos em uma quarta ação de uso campeão proposta em favor de Américo Alves da Silva. Américo, por sua vez, prestou depoimento na ação de quem? De João Peixoto. O que se tem, portanto, senhores ministros, é um claro cruzamento em diversas ações de uso campeão de testemunhas e autores que se revezavam nesses papéis sob controle de Domingos Inácio Brazão e do advogado que atendia aos seus interesses. Eu devo destacar que nem todas as ações foram bem-sucedidas. Algumas delas o Poder Judiciário percebeu os indícios de fraude e grilagem e determinou procedência. Na ação proposta em favor de Laurentino, por exemplo, a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o uso campeão, que era uma área correspondente a 45 mil metros quadrados, apontando indícios de falsidade documental e ressaltando que toda a região abrangida por essas ações apresenta um problema estrutural de grilagem de terras e deficiência de informações registradas. Esse contexto comprovado de ações de uso campeão sob controle direto de Domingos Inácio Brazão não deixa dúvidas, em síntese, da principal linha de atuação da organização criminosa, qual seja a grilagem de terras. Eu prossigo agora para apontar como, paralelamente, essa atuação na grilagem de terras fazia com que o grupo mantivesse o seu poder político. Em Rio das Pedras, área controlada historicamente por milícias violentas, Domingos e João Francisco tinham como foco não a especulação imobiliária, mas a constituição e manutenção do curral eleitoral. Aliaram-se, para tanto, a Marcos Vinícius dos Reis, conhecido como Fininho, um dos principais líderes paramilitares do bairro ao lado de Laércio da Silva Lima e de Ronald Paulo de Alves Pereira, o conhecido Major Ronald. Todos foram condenados por integrar a milícia local em desdobramento de operações intocáveis. É importante explicar que Rio das Pedras é dominada por milícias há décadas, o que se vê documentado em pelo menos desde 2008, com o relatório da CPI das milícias da Leste. Há menos de 20 dias, inclusive, acho que todos ouviram essa notícia, o MP do Rio deflagrou uma operação contra os braços financeiros de grupos paramilitares com atuação nessa região, salvo engano, Operações Intocáveis 3, enfim. Nesse contexto, Fininho e outros milicianos da região concederam a Domingos e João Francisco o monopólio das campanhas eleitorais que ali se realizavam. Em troca, receberam benefícios. Domingos chegou a articular
articular a bem-sucedida nomeação da ex-mulher de Filhin para cargo em comissão na Leste. Como resultado dessas escalações espúrias, essencialmente prejudiciais à dinâmica democrática que deve sustentar as campanhas eleitorais, Domingos e João Francisco obtiveram expressivas votações em Rio das Pedras em pleitos para cargo de eleição proporcional. Os percentuais de votos alcançados pelos irmãos nessa região foram tão elevados que mais se assemelham a resultados típicos de eleições majoritárias. Antes da consolidação do poderio eleitoral dos irmãos Brazão e Rio das Pedras, essa região era comandada por outra milícia que era mantida sob a liderança do ex-vereador Nadinho de Rio das Pedras. Com controle sobre facções locais e detentor de monopólio de campanha eleitoral na região, Nadinho constitui o curral eleitoral que seria depois herdado por Domingos e João Francisco. Nadinho foi assassinado em 2009, deixando um vácuo de poder que foi preenchido pelos denunciados e pelos milicianos que foram alvos da já citada Operação Intocáveis. Eram dele os frutos eleitorais decorrentes da relação entre milícias e campanhas eleitorais antes do domínio de João Francisco na região. E foi esse o cenário que apresentou o Ministério Público em suas alegações finais ao pontuar. Sabe-se assim que os irmãos Brazão cercaram-se de milicianos, passando a integrar as organizações criminosas locais, inclusive permitindo que ocupassem posições em instituições de Estado, com dois objetivos. Primeiro, constituir redutos eleitorais nas áreas por eles controladas. 2, explorar atividades imobiliárias ilegalmente por meio de práticas de grilagem com uso de poderio informal das milícias. Nesse sentido, Domingos Inácio Brazão e João Francisco passaram, alegações finais, estou reproduzindo, passaram a integrar as organizações criminosas constituídas pelos milicianos aos quais se aliaram, comprometendo-se a defender os interesses dos grupos ilícitos junto às instituições de Estado, com o fim de viabilizar a prática continuada de crimes de parcelamento irregular do solo, com finalidade de lucro e outros crimes violentos pelas milícias mediante a perpetuação do domínio territorial. Robson Calixto Fonseca integrava a mesma organização criminosa, realizando cobranças violentas de devedores, difusão clandestina de sinais de televisão, crimes correlatos à ocupação irregular do solo e outros atos associados à atividade de grilagem do grupo. Por isso tudo, senhores ministros, aqui a hipótese de procedência integral da ação com relação à imputação do crime do artigo previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013. Eu falo agora sobre a interseção entre essa organização criminosa e os homicídios que são acusados os réus dessa ação. Associados às milícias de diferentes regiões do Rio de Janeiro, Domingos e João Francisco expandiam continuamente seus negócios e suas zonas de influência utilizando-se do poder de seus cargos. Nesse contexto, e nos exatos termos em que posto pela denúncia, possuem interesse econômico direto na aprovação de normas legais que facilitassem a regularização do uso e da ocupação do solo, bem como o respectivo parcelamento, especialmente em áreas de milícia e de loteamentos clandestinos da cidade do Rio de Janeiro. Qualquer embate ou disputa nesse campo específico da política municipal representava, portanto, uma ameaça a seus negócios e a diferentes grupos de milícia com os quais se associava. Domingos foi eleito deputado estadual nas eleições de 2010 e 2014, João Francisco, vereador nas eleições de 2004, 2008, 2012 e 2016. Chiquinho foi também eleito deputado federal nas eleições de 18 e 22. No entanto, foi primordialmente no exercício da vereança da capital fluminense que João Francisco se dedicou a reformas legislativas que colocaram sua organização criminosa em rota direta de colisão com o PSOL e com Marielle Franco. Desde 2008, por sua atuação na CPI das milícias, Marcelo Freixo, um dos grandes expoentes do PSOL e de quem Marielle foi assessora, apontava para o vínculo dos irmãos Brazão com as milícias fluminenses. O conflito entre o PSOL e os irmãos se acirrou, no entanto, a partir de 2015, ano em que Domingos se candidatou ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Comandado por Freixo, o PSOL se opôs veementemente à sua candidatura, ameaçando, inclusive, judicializar a questão. Com crescentes problemas com aquela agremiação política, os irmãos determinaram a infiltração do miliciano Laerte Silva de Lima, aliado de Rio das Pedras, no partido. Ajustaram a filiação do criminoso em 19 de novembro de 2016, para que esse Laerte ali coletasse informações essenciais, inclusive sobre seus integrantes. Novos confrontos entre o PSOL e o PMDB, partido ao qual Domingos era filiado, acirraram a animosidade com a organização criminosa, abrangendo também a oposição à indicação de Edson Bertassi ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e as interferências de Marielle Franco em áreas de milícias controladas pelos irmãos Brazão. Quanto a esse ponto, eu preciso antecipar que, em depoimentos prestados à Polícia Federal, os delegados de Polícia Civil do Rio, Marcos Amin e Luiz Otávio, declararam que, desde o início das investigações,
ainda em 2018, indicaram a Giniton Lages e a Rivaldo Barbosa que o homicídio da vereadora provavelmente estaria ligado a desentendimentos com os irmãos Brazão nos desdobramentos da Operação Cadeia Velha, pela qual correligionários dos irmãos Brazão denunciados acabaram presos, inclusive aqui o Albertassi, de quem eu falei, candidato ao Tribunal de Contas. Eu voltarei a esse ponto mais adiante, quando for tratado da responsabilidade de Rivaldo. Retomando o que dizia, Marielle realizou reuniões comunitárias em regiões da Zona Oeste que eram territorialmente controladas pela organização criminosa. Pretendia combater as milícias, desconstituir os loteamentos irregulares e os condomínios irregularmente instalados. Abro aqui mais um parênteses para dizer que o uso do termo condomínio, por ser um termo utilizado pelos milicianos, mas eu registro aqui que se trata de um eufemismo para a área de milícia. Bom, enfim, prossigo. Por questões ideológicas, Marielle pretendia impulsionar projetos habitacionais voltados aos segmentos populacionais de menor renda, de forma sustentável, que contrariava os interesses dos irmãos Domingos e João Francisco. Marielle se projetou dessa forma como um risco aos interesses dos irmãos Brazão, que foram alertados por Laerte, esse infiltrado, miliciano de Rio das Pedras, ao qual me referi sobre as atividades da vereadora. Nesse sentido, foram as declarações de Lessa do colaborador ao longo da audiência de instrução, declarações essas corroboradas pelas provas documentais e testemunhais que atestam a efetiva infiltração de Laerte no PSOL. Menciono o trecho da conversa que ele, Lessa, disse ter tido com Domingos. Domingos teria dito: nós colocamos um homem nosso lá no partido, o Laerte. Tu conhece o Laerte? Lessa: não, eu não conhecia realmente. Domingos: não conhece o Laerte de Rio das Pedras? Não. Aí ele falou: tu conhece Negão, referindo-se a Macalé, como Negão. Macalé disse: eu conheço o Laerte. Meu camarada não sei o quê. E Lessa disse: não conhecia. E Domingos disse: nós colocamos um no PSOL. Ele trouxe lá uns assuntos que essa vereadora falou, que é combater o nosso condomínio, que é bater de frente, ainda mais se souber que é nosso. A filiação do miliciano Laerte está comprovada nos autos pelos documentos que foram trazidos pela informação de Polícia Judiciária 18/2024. Sua vinculação com milícias e absoluta ausência de ligação ideológica com o PSOL se evidenciam pela própria Operação Intocáveis, que revelou ser Laerte relevante miliciano de Rio das Pedras, área que também se encontrava sob domínio dos irmãos, como já registrei. E antes de prosseguir, me parece conveniente aqui, eu farei isso, tecer algumas considerações, senhores ministros, sobre a valoração da palavra do colaborador, já que eu mencionei aqui o colaborador pela primeira vez, e as exigências feitas pelo artigo 4º da Lei 12.850. Nós sabemos que a palavra isolada do colaborador premiado não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. Justamente, não é sobre ela que se ampara a denúncia oferecida pela PGR e o pedido de condenação reportado nas alegações finais. Tudo o que se constitui como objeto de imputação está corroborado por fatos, documentos que compõem as dezenas de milhares de páginas desse processo, bem como pelas extensas declarações prestadas pelas testemunhas ao longo de quase 3 meses de audiência de instrução. O importante é que o quadro probatório que se tem é extenso e robusto e, obviamente, não posso reproduzi-lo aqui nessa oportunidade. Eu parto da premissa de que os mandamentos decorrentes da teoria geral da prova adotados no processo penal brasileiro acolhem, como regra, o sistema da persuasão racional do livre convencimento motivado, pelo qual o legislador não atribui valores fixos a diferentes espécies de prova. Todas, provas documentais, testemunhais, etc., possuem o mesmo valor abstrato. Excepcionalmente, no entanto, esse sistema pode prever hipóteses que qualificam ou restringem a força probante de determinados meios de prova. E nesse quadrante encontram-se as declarações prestadas pelo colaborador premiado, cujas palavras não podem, sozinhas, obviamente, sustentar uma condenação. Porém, como esclarece Gustavo Badaró, o artigo 4º, parágrafo 16º da Lei 12.850, não se presta a determinar qual meio de prova ou quantos meios de prova são necessários para que um fato seja considerado verdade, para corroborar uma declaração de um colaborador. Não são impostos critérios legais, quantitativos ou qualitativos, para que se considere provada em juízo positivo uma hipótese acusatória amparada pelas declarações de um colaborador. O que a Lei 12.850 estabelece é um regime de prova legal negativa, pelo qual determina que somente a delação é insuficiente para a condenação para o recebimento da denúncia por imposição de medidas cautelares reais ou pessoais. Não se concebe, assim, um roteiro para a valoração das palavras do colaborador, tampouco se retira completamente a relevância probatória de suas declarações. Por subsistir a persuasão racional como sistema mais amplo de valoração da prova, o julgador continua livre para ferir a veracidade ou inveracidade de determinada hipótese acusatória, inclusive mediante consideração das palavras do colaborador premiado. O que não se admite é que o juízo de culpa seja produto apenas
apenas a palavra do colaborador. E nesses moldes, ao subtrair das declarações do colaborador força probante, suficiente para embasar um decreto coordenatório, a Lei 12.850 desenha o que já se chamou aqui de requisitos legais de corroboração, conceito que deve ser adequadamente compreendido para o julgamento desta causa. Os autores esclarecem que a palavra corroboração não retrata mais do que um elemento de prova tendente a confirmar a outra prova. A prova que seja admissível ou relevante para a confirmação daquela que exige corroboração deve ser reputada suficiente para a satisfação do critério legal, devolvendo-se a apreciação da matéria ao livre convencimento motivado. Quanto à natureza das provas que podem ser utilizadas para fins de corroboração da colaboração premiada, não há qualquer limitação legal, são admissíveis todos os meios válidos, tais como provas testemunhais, documentais, experienciais, etc. E, além disso, a atividade judicial cognitiva pode se desenvolver livremente por critérios lógicos e racionais, inclusive pela consideração de indícios que confiram suporte ao elemento que legalmente demanda a corroboração. Bom, feitos esses comentários, retorno às minhas ponderações. Essas considerações que eu acabo de fazer e que foram amplamente observadas, digo eu, pela PGR, em todos os aspectos das importações formuladas, permitem concluir que está suficientemente comprovado nos autos que os irmãos João Francisco e Domingos infiltraram Laerte no PSOL, como dito pelo colaborador. Isso porque Laerte é miliciano condenado por suas atividades em Rio das Pedras como desdobramento de operações intocáveis. Reduto do conhecido escritório do crime, Rio das Pedras era a área sujeita à influência política e criminosa dos irmãos Brazão, abrigando milicianos que lhes asseguravam naquela região a formação de um curral eleitoral em regime de monopólio. Os irmãos Brazão tinham interesse pessoal e direto na infiltração de Laerte, pois vinham sendo prejudicados severamente pelas atividades do PSOL. Dom Pepito, que deu aval à filiação de Laerte e também se vinculou ao partido, também não tinha nenhum vínculo de afinidade ideológica com o PSOL, a demonstrar a existência de interesses ocultos e ilícitos nessa filiação. E a prova de vínculos diretos entre os milicianos que constituíam o entorno de Laerte, de João Francisco e Domingos, inclusive registro de ligações telefônicas realizadas diretamente entre os milicianos e os réus. E segundo os relatos do colaborador, foi justamente Laerte, eu digo isso tudo por quê? Porque segundo os relatos do colaborador, foi justamente Laerte quem levou os mandantes do homicídio as informações sobre a atuação de Marielle nas áreas dominadas por milícias, com elevada probabilidade de prejudicar os loteamentos irregulares que faziam parte dos planos futuros dos irmãos Domingos e João Francisco, sobretudo na área de Jacarepaguá. Fartos dos confrontos com o PSOL e depois com as intervenções de Marielle, eles, os irmãos Brazão, decidiram pelo homicídio da vereadora. A princípio cogitaram a execução de Marcelo Freixo, mas o atirador dissuadiu os mandantes, apresentando as dificuldades operacionais para o cometimento desse crime. Com a intensificação da atuação de Marielle nas áreas de milícia, especialmente em Vargem, sub-região de Jacarepaguá, a vereadora tornou-se assim o alvo alternativo da organização criminosa. E eu esclareço que as reuniões por ela realizadas com a população local, sobre as quais me referi, encontram-se mencionadas nos depoimentos prestados por Arley Lorival Açucena, ao STF, e por Elizabeth Alves Bezerra, à Polícia Civil. Ainda com relação à motivação dos homicídios, eu destaco aqui trechos do depoimento prestado pelo general Richard Nunes ao STF durante as audiências de instrução. O que disse o general? Perguntado se chegou a comentar com a PF algumas coisas sobre a motivação do crime, ele respondeu... Depois a Polícia Federal perguntou o senhor, fazendo quem questiona, fazendo uma correlação possível entre os homicídios e a prática de grilagem em Jacarepaguá. A Polícia Federal perguntou para o senhor disse o seguinte: olha, essa foi uma inferência que eu fiz a partir de informações que me foram trazidas. O raciocínio e a conclusão foram feitos por mim. Eu queria saber quais informações que permitiriam que o senhor chegasse a essas conclusões. O senhor recorda? Disse o general, eu recordo. Houve, na verdade, à medida que o ano avança, um certo fechamento em torno de linhas possíveis, prováveis de investigação. E apontava para aquela região onde havia exploração imobiliária irregular, aquela questão de grupos de atuação criminosa que tinham interesse muitas vezes controlados por certos posicionamentos políticos. Então, na minha visão, e por que a entrevista foi dada? Até é bom que eu esclareça por que a entrevista. Porque a intervenção estava acabando, a gente percebia que estava no caminho, mas ainda não estava concluído. E eu, de certa forma, também, com aquela declaração, dava a entender o seguinte: não estamos na estaca zero, muita coisa avançou. Até porque a intervenção acabaria, viria uma outra administração, e eu, como cidadão, também tinha um certo receio de que algo pudesse ser interrompido. Então, foi uma maneira também de dizer para a sociedade: olha, o caminho indica essa direção, parece que é por aí. Mas eu não podia ser mais detalhista, porque eu poderia causar danos à própria investigação. Então, eu tive que ser muito cuidadoso nas palavras. Eu tive que indicar algo, mas de uma maneira bastante superficial, para também não prejudicar o que viria depois. Mas eu estava saindo. Eu acho que aquilo fazia parte de uma prestação de contas à sociedade. Representante do PGR, então, pergunta: quanto à entrevista, imagina, general, essa questão, nós imaginamos o quão complicado deveria
estabeleceu intervenção federal no estado de dimensão do Rio de Janeiro. Fique absolutamente tranquilo quanto a isso. O senhor falou que enxergava, embora estivesse saindo da intervenção federal, da intervenção federal e, consequentemente, da supervisão das investigações, o senhor enxergava uma linha potencial e promissora de investigação correlata à exploração de terras, grilagem de terras na área de Jacarepaguá. Quais informações foram levadas para o senhor que permitiram tomar essa conclusão? Exatamente. O senhor estava falando e acabou a justificativa, desviando um pouco para a questão da entrevista. Aí o general disse, não, está bem. Eu vejo exatamente, da maneira como as informações eram trabalhadas, os suspeitos eram investigados, a gente tinha uma noção que poderia realmente ser daquela região ali da Baixada de Jacarepaguá, daquela área de uma série de atividades ilícitas nesse sentido, e que uma atuação da então vereadora Marielle Franco naquelas regiões poderia ter contribuído para criar esse tipo de animosidade. Então era mais ou menos esse caminho. E como eu também já tinha uma informação que a Secretaria de Segurança seria extinta, como foi, então eu ainda tinha uma preocupação ainda maior de deixar essa linha investigativa tornada um pouco mais pública, para que as pessoas tomassem consciência do que poderia ocorrer. Mas era isso, os dados que chegavam para mim indicavam que muito provavelmente teriam sido grupos criminosos com interesse naquela região do Rio de Janeiro e que viam na atuação parlamentar da vereadora uma ameaça a seus interesses. Bom, depois disso o general Richard foi perguntado se tomou conhecimento ainda ao tempo de sua atuação no Rio de Janeiro de algum fato específico que poderia ter sido determinante para o homicídio de Marielle. E a resposta que ele apresenta é coerente. Ele disse, reportado que ela tinha reuniões ali com determinadas associações, né, que tinha se aproximado dessas associações com o intuito de esclarecimento sobre as questões de propriedade, de atividade econômica na área. Isso tinha ocorrido antes do homicídio dela. Relatos nesse mesmo sentido foram prestados por outras testemunhas ouvidas pelo STF, destacando mais uma vez os depoimentos de Felipe Alves e Guilherme Machado Catrambi. Também é certo que, para além do combate às atividades de grilagem em Vargens, Marielle, que detinha carreira política em ascensão, interferiu ainda nos interesses dos irmãos Brazão em outra localidade. Eu refiro-me aqui a Rio das Pedras, reduto no qual os codenunciados exerciam monopólio de atos de campanha eleitoral. Um ensejo para isso foi o projeto de verticalização de Rio das Pedras, ao qual se opôs Marielle, por entender que a iniciativa levaria à especulação imobiliária, com desproporcional valoração e prejuízo das pautas de habitação popular. Os irmãos Brazão, por sua vez, também rejeitavam a proposta, não por questões republicanas, mas porque teriam ameaçado o seu monopólio sobre o mercado imobiliário em áreas dominadas pela milícia. Embora os interesses fossem acidentalmente convergentes, Marielle e os irmãos Brazão encontraram pontos de atrito nessa questão, pois Marielle recebeu representantes das associações de moradores de Rio das Pedras em seu gabinete, ameaçando se apropriar de parcela do capital político de Domingos e João Francisco. Quanto a esse ponto, destaco o que disse a testemunha Arley Lorival Sucena. Havia uma disputa sobre quem protagonizaria aquela luta entre uma vereadora que não era daquele território, que nem podia pisar naquele território, e um vereador que era o mais votado naquele território, o território de milícia, onde só se faz campanha se a milícia tiver autorização, se a milícia conceder autorização. E se esse cenário já era suficiente sob a ótica dos mandantes para a execução da vereadora, havia mais um ponto de atrito, ainda que um ponto antecedente. É que tão logo empossada, Marielle se opôs de forma veemente a um projeto de lei de iniciativa de João Francisco, projeto que, de acordo com dados técnicos apresentados pela PF, teria impacto primordial em áreas de influência dos irmãos Brazão. E aqui devo advertir que, embora a defesa dos denunciados procure desconstruir o argumento da acusação, alegando que Marielle, no dia em que o projeto foi aprovado, votou com os irmãos Brazão, esse seu voto limitou-se ao não adiamento da votação. No mérito, sua posição permaneceu rigorosamente inalterada. Posição que, aliás, rendeu posteriormente uma discussão ríspida do vereador João Francisco com Arley. Arley era assessor de Marielle. Arley havia se dirigido ao gabinete de Francisco atrás de apoio para a aprovação de um projeto de interesse. Muito bem, 11h04, estamos acompanhando então o julgamento no Supremo Tribunal Federal dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Quem fala neste momento é o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. É claro que a gente continua de olho nesse julgamento e a gente volta a trazer outros momentos importantes aqui ao longo da nossa programação.